Radar Inovação, com Silvio Meira. O cientista Silvio Meira é professor, doutor de ciência da computação, empreendedor, fundador do César e presidente do Conselho do Porto Digital. Boa noite, professor Silvio Meira, tudo bem com o senhor? Boa noite, Wagner. Boa noite, ouvinte. Tudo bem. Professor Silvio, apesar de o povo brasileiro ser considerado um dos mais criativos do mundo, as cidades brasileiras pontuam muito mal na maioria dos rankings globais de inovação. Por que isso ocorre, hein, professor? Wagner e ouvintes, primeiro é preciso a gente entender que a competição global na economia do conhecimento é uma competição entre pessoas organizadas, pessoas estruturadas ao redor de instituições. É uma competição de que a gente chama de performances simbólicas, pessoas manipulando sistemas, métodos, processos, criando teorias, criando coisas que estão muito vagamente relacionadas à economia de produtos e à indústria que existia no passado. As cidades foram montadas para trazer as pessoas para perto das indústrias, na realidade, né? As grandes cidades, principalmente, grandes aglomerados urbanos. E a gente se esqueceu durante muito tempo, nessa transição da economia, primeiro para serviços, depois para serviços sofisticados, serviços de conhecimento, e as cidades, para competir, precisam basicamente de 4 coisas. Talentos, que elas tanto têm que criar como têm que atrair. Nós estamos falando da combinação de escolas em todos os níveis, com sistemas de graduação e pós-graduação, com institutos de pesquisa, de inovação, de desenvolvimento, combinado com um ambiente que atrai pessoas de fora para as cidades que querem se destacar. Nenhuma cidade, nenhum lugar do mundo forma todo o capital humano que precisa se ela realmente quiser competir globalmente. Então, isso é uma coisa absolutamente fundamental, talento. A segunda coisa é tecnologia, que é você ter como dominar, obviamente, de novo, nós estamos falando de pessoas habilitadas, ambientes que permitem fazer isso, empresas que dominam plataformas de performance quase que necessariamente global, que são capazes de promover esse seu conhecimento em cima dessas tecnologias de base, se a gente quiser dizer assim, mundo afora. E a terceira coisa é tolerância. As cidades que competem globalmente, a partir de qualquer lugar do mundo, elas toleram muita coisa. Elas são cidades que toleram erros, que toleram gente diferente, que atraem imigrantes em grande quantidade, que fazem com que muitos tipos de coisas diferentes ocorram na mesma cidade. Elas não são cidades de uma coisa só. Quando a gente olha para as cidades verdadeiramente competitivas no mundo, elas não são aqueles lugares onde só se faz uma certa coisa, uma cidade de saúde, ou uma cidade de educação, ou uma cidade de tecnologia. Elas são cidades de, ao mesmo tempo, saúde, finanças, conhecimento, tecnologia, medicina, medicina industrial, de fabricação de equipamentos e sistemas médicos e assim por diante. Uhum. A combinação de talento, tecnologia, tolerância, dentro de um ambiente amplo, onde todo mundo possa participar, onde todo mundo se sinta convidado, é o que faz que cidades consigam competir globalmente. Professor, a inovação, como sabemos, é um processo que envolve tecnologia, criatividade e ciência, mas também cultura, empreendedorismo e qualidade de vida. Qual o papel das políticas governamentais no Brasil nesse sentido? As políticas adotadas até agora têm ajudado mais ou atrapalhado mais esse desenvolvimento da inovação? Aldo, a principal coisa que a gente podia dizer que política atrapalha no Brasil é que as políticas no Brasil são inconstantes. Elas são, de uma certa forma, caóticas. Elas são de várias formas, até difíceis de serem entendidas, porque um dia se diz uma coisa, se pensa uma coisa, outro dia se faz outra completamente diferente. Tem sempre múltiplos planos para fazer a mesma coisa e ninguém sabe qual é o plano que, aspas, está valendo. Agora mesmo no Brasil, a gente tem um número gigantesco de política de apoio a startups. Cada uma pouquíssimo efetiva para efetivamente induzir, investir e manter um ambiente realmente competitivo da criação de novos negócios em qualquer cidade do país.
quando a gente trata, obviamente, de políticas públicas. E a mesma coisa vale para educação, para pesquisa e desenvolvimento, para sistema de pós-graduação e assim por diante. Uma coisa que a gente precisa no Brasil para se tornar mais competitivo como país e como cidades dentro do país é constância, é estabilidade. Essa é uma inovação que o Brasil precisa. A gente precisa começar a fazer coisas e continuar fazendo essas coisas, continuar realizando esses planos que, obviamente, a gente tem que avaliar, a gente tem que tomar decisões baseadas em dados que estão relacionados aos resultados, corrigir os erros, agir para corrigir esses erros, mas fazer as coisas de tal forma que não seja o caso que qualquer um que chega à cena, seja ela executiva, legislativa ou qualquer outra, do ponto de vista de políticas públicas, se sente na obrigação de fazer algo novo para deixar a marca dele. O que a gente precisa é de políticas de longo prazo que passam por muitos mandatos e levam a gente longe de uma forma estável e constante. Professor Silvio Meira, muito obrigado, boa noite para o senhor e até a semana que vem. Até a semana que vem, Wagner e ouvinte. Até lá. Até lá.